Outra coisa que eu também posso definir na formatação lógica é o que nós chamamos de tamanho da unidade de alocação. Observa, tamanho da unidade de alocação também é um fator definido na formatação lógica daquele disco rígido, aquela que o próprio usuário realiza. E o tamanho da unidade de alocação também pode ser chamado de tamanho do cluster, C-L-U-S-T-E-R, C-L-U-S-T-E-R, cluster. O tamanho da unidade de alocação, o tamanho do cluster, define quantos setores terá essa unidade de alocação. Exemplo, se cada setor tem 512 bytes, como nós estudamos, observa, cada setor possui 512 bytes. Se eu tenho uma unidade de alocação com um setor, a unidade de alocação terá 512 bytes. Se eu tenho uma unidade de alocação com dois setores, 2 multiplicado por 512 vai dar 1024 bytes. Se eu tenho uma unidade de alocação definida com 4 setores, 4 multiplicado por 512 vai dar 2048 bytes. Se eu tenho uma unidade de alocação definida com 8 setores, 8 multiplicado por 512, 4096 bytes. Como, por exemplo, aqui nessa formatação que eu estou te mostrando. Então, quando eu digo 4096 bytes para tamanho da unidade de alocação, isso quer dizer que esta unidade de alocação definida para esse disco rígido possui 8 setores. E, professor, o que significa a unidade de alocação? Que aqui foi definida com 8 setores e 8 multiplicado por 512 dá 4096 bytes. Bem, o tamanho do cluster ou unidade de alocação define o menor tamanho que um arquivo vai ter quando for armazenado nesse disco rígido. Isso quer dizer que se eu salvar um arquivo de 100 bytes, ele vai ocupar o tamanho da unidade de alocação. Então, um arquivo de 100 bytes gravado aqui nesse disco rígido vai ocupar um espaço de 4096 bytes, que é o tamanho de uma unidade de alocação. Se eu gravar um arquivo de 3000 bytes, ele também vai ocupar o tamanho de uma unidade de alocação, 4096 bytes, e assim sucessivamente. Agora, se eu gravar um arquivo de 5000 bytes aqui nessa unidade, bem, 5000 bytes é maior do que 4096. Então ele vai precisar de uma unidade de alocação inteira de 4096 e mais um pedacinho de uma outra unidade de alocação. Então, um arquivo de 5000 bytes vai precisar de 2 unidades de alocação de 4096. O arquivo de 5000 bytes, então, se ele precisar de 2 unidades de alocação, vai ocupar 8.192 bytes, que é no valor de 2 unidades de 4096. Então, os arquivos, na verdade, são gravados no disco rígido no que nós chamamos de unidades de alocação, que são formadas por setores de 512 bytes. Se a unidade de alocação tem 4096 bytes, isso indica que ela tem 8 setores, e um arquivo será gravado nessa unidade de alocação. Mas vamos a um exemplo mais prático. Observa aqui. Se eu sei que o tamanho da unidade de alocação, definida na formatação lógica dessa partição do meu disco rígido, tem 4096 bytes, ou 8 setores, imagina que eu resolvi salvar um arquivo do bloco de notas, que é um editor de textos. Digitei um texto num programa editor de textos lá do Windows, chamado bloco de notas, resolvi salvar esse arquivo, e esse arquivo, observa aqui na descrição, tem tamanho de 88 bytes. Quer dizer, um arquivo bem pequeno, só 88 bytes, porque é um arquivo só de texto. E quando eu salvei esse arquivo de 88 bytes, olha o tamanho que esse arquivo ficou em disco. O Windows está me dizendo, tamanho em disco, 4096 bytes. Por que o Windows está me dizendo 4096 bytes se o arquivo só tem 88 bytes? Ele está me dizendo que o tamanho efetivo do arquivo é de 88 bytes. Mas que quando armazenado em disco, lá no disco rígido, ele ocupa uma unidade de alocação inteira de 4096 bytes. Porque o tamanho da unidade de alocação, ou tamanho do cluster, define o menor tamanho em disco que o arquivo pode ocupar. Mesmo que o arquivo seja só de 88 bytes, como ele ocupa no mínimo o tamanho de uma unidade de alocação, a unidade de alocação é 4096 bytes, 88 bytes gravado nessa unidade de alocação vai ocupar a unidade de alocação como um todo, isto é, 4096 bytes. Então, uma unidade de alocação
ou cluster define o menor tamanho que um arquivo ocupa quando armazenado em disco. Por isso que nas propriedades do arquivo existe uma diferença entre o tamanho efetivo do arquivo, nesse caso 88 bytes, e o tamanho que esse arquivo possui em disco, que é o tamanho da unidade de alocação que ele ocupou, nesse caso uma unidade de 4096 bytes. Claro que se eu pegar um arquivo maior que uma unidade de alocação, ele vai precisar de uma outra unidade de alocação para ser armazenado, como no caso de um arquivo de 5000 bytes, que não cabe só em uma unidade de alocação, e aí vai precisar de duas, o que vai dar 8192 bytes. Isso tudo pertence à formatação lógica. Então a formatação lógica de um disco rígido, vamos voltar um pouquinho aqui, define o sistema de arquivos que tu vai utilizar, pode ser NTFS ou FAT32 se for o Windows. Nós podemos definir o tamanho da unidade de alocação, que é a quantidade de setores que formam um cluster, uma unidade de alocação, que, como tu já sabe, define o menor tamanho que o arquivo pode ter em disco, como a gente acabou de ver. E também pode definir o particionamento desse disco rígido. É muito comum, quando eu for formatar o meu disco rígido, eu realizar um processo de particionamento, onde, de repente, eu tenho um disco rígido só, e uma partição fica identificada como disco local C, e a outra partição fica identificada como disco local D. Tu pode particionar o teu disco rígido para que o sistema operacional Windows, por exemplo, entenda essas partições como se fossem discos diferentes, quando na verdade é só um. Então eu poderia particionar na formatação lógica o meu disco rígido em disco local C e disco local D. O Windows vai tratar essas partições como se fossem discos diferentes. E aí eu posso, por exemplo, instalar os programas na unidade C e gravar os meus arquivos na unidade D, porque ele tem comportamento de partições, as partições diferentes para o Windows se comportam como se fossem unidades diferentes, mas na verdade é uma só. Então a formatação lógica também pode definir o sistema de particionamento desse disco rígido, quer dizer, quantas partições ele vai ter, qual vai ser o sistema de arquivos utilizado, qual vai ser o tamanho da unidade de alocação para definir o tamanho do cluster, o menor tamanho do arquivo em disco. Tudo isso é definido na formatação lógica, porque a formatação física do disco rígido, como dito aqui, esta formatação física, fica claro lembrar que define trilhas e setores, e os setores acabam tendo 512 bytes, certo?